Olá, começa a partir de agora o Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Como eu sempre faço, agradeço desde já a sua companhia pelo canal 4 da NET e também pelo 61.4 em TV aberta e sinal digital para toda a região. Hoje eu vou conversar com ela, que é uma figura muito conhecida na cidade, principalmente quando o assunto é música. A minha convidada de hoje é a professora Aparecida Elias Abissamra, a Cidinha, ou professora Cida, como todo mundo a conhece. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Ok. São mais de 50 anos dedicados à música. Sim. E alunos que eu tenho certeza a senhora já perdeu a conta de quantos foram. Muitos. Alunos de piano, de flauta. Flauta doce, teclado, canto. E a gente vai contar um pouco sobre essa história, essa trajetória de muito amor à música e principalmente amor a lecionar a música. Sim. É preciso ter uma paixão especial para poder ensinar crianças e adultos. Sim, eu assumi isso e tenho dentro de mim e não perco de vista nunca. Ensinar é diferente. Sim. O que um professor precisa ter para ser um bom professor? Bom, além da parte estrutural da matéria, ele tem da didática, metodologia em especial, principalmente para ensinar, muito amor e muito empatia com o aluno, né? Amor pelo que faz e ver também os resultados, né? A gente vai se entusiasmando e fazendo crescer cada vez mais. O seu contato com a música começou de que forma? Ainda na infância? Sim, na infância. Eu estudei no colégio, no Externato Santo Antônio, aqui em Rio Preto, e a irmã Vitória Maria ministrava as aulas de piano. E eu vendo, um dia passei pela salinha dela, fiquei entusiasmada, pedi para meu pai, sim, muito gostoso, e as irmãs missionárias incentivavam muito a música. A irmã Vitória Maria marcou muito a minha vida. Ela não só me ensinou os primeiros anos de piano, como também o órgão na capela. Então, ela me conduziu também à capela, me ensinou como trabalhar com o harmônio, né? Porque naquela época era o harmônio, né? E daí passei para o conservatório, me formei e vamos lá, né? E daí em diante, nesse início, né, nesse princípio, o apoio da família é fundamental. Nossa! Na sua família, os seus pais já tinham algum tipo de contato com a música? Seus pais libaneses. Também tem uma bonita história aqui em São José do Rio Preto, quero até aproveitar para abrir um parênteses. Seus pais, proprietários do Café do Ponto aqui no município. Então, me emociona muito falar do meu pai, da minha mãe, porque eles foram os maiores, a minha família, meus irmãos, que me incentivaram muito. Meu pai, na época que eu comecei a estudar piano, ele não perdeu tempo. Foi para São Paulo, comprou as partituras do hino libanês e eu toco até hoje, decor, ficava do meu lado, cantando em árabe, né? Vamos lá, filha, sempre incentivando, minha mãe, meus irmãos, minha família toda. Vocês são em quantos? Nós éramos em 5. No total? Sim. 3 irmãos? São 3 filhos? Comigo 2 irmãs e mais 2 irmãos, que um já é falecido. Filhos. São 5 filhos, 5 filhos, que um já faleceu. Mais os seus pais, então a família era bastante grande. Sim, 5 irmãos, nós éramos em 5. E a música fazia parte dessa convivência? Sim, meu pai levantava cantando todo dia. O libanês, ele tem a alma musical, né? A mamãe também, na igreja. Eu ia muito na igreja com a mamãe, ficava encantada com os cânticos, né, litúrgicos, né? Que tanto que a minha avó no Líbano tocava na igreja, cantava na igreja, desculpa. Ela cantava na igreja. Eu acho que eu herdei tudo isso. Veio, de alguma maneira no seu DNA. Sim, veio. Veio tudo isso. Algum outro irmão tem contato com a música também? Se dedicou à música? Não, eles gostavam mais que eu tocasse para eles. Uma irmã chegou a comprar de apreciar. Uma irmã, ela tentou pegar um pouco violão, no fim ela largou e só eu fiquei. A paixão era sua mesmo? Era minha. E além da formação em música, a senhora também se formou em pedagogia. Pedagogia e administração escolar. E administração escolar. Sim. Foram quantos anos dedicados ao magistério? Isso dedicados assim à escola, ao ensino? Eu sou concursada, mas na época eu ia pegar classe fora de Rio Preto e eu já estava muito envolvida com os alunos de piano.
eu fiz uma escolha. Então, eu deixei as classes, né, que eu iria pegar e fiquei trabalhando como autônoma com meus alunos, que eram muitos. Essa alternativa, sim, aliás, não foi uma alternativa. Uma decisão minha. Precisou ser feita. Sim. Essa escolha. Sim. E em nenhum momento houve arrependimento? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Foram muitos frutos, foram muitos alunos que me deram assim, muito prazer de vê-los crescer. E ao longo desses 50 anos, a senhora observa mudanças nos alunos quando eles chegam ainda pequenos para a senhora? Como eram as crianças antes e como as crianças chegam agora para aprender música? Hoje, com todos esses processos da mídia, computador, celular, eu acho que elas têm muitas distrações porque abriu um leque, né, agora. Então, a criança não é muito concentrada no que ela quer. Questão de foco. Mas também eu acho que houve uma seleção, porque aquele que realmente tem o dom, ele vem e fica. Entendi. Sabe? Muitos vêm por curiosidade. Eu quero aprender um instrumento, mas logo vê que tem que ser uma coisa determinada, tem que estudar muito, porque técnica pianística não é fácil. Precisa de dedicação. Tem que ter determinação. Não só no piano, como na flauta, qualquer instrumento, muita dedicação, treino, muita determinação. Estudo. Então, eu acho que hoje a molecadinha já tem tudo pronto, né? Então, com isso, bate de frente com essa possibilidade de ele se interagir com a música, de ele realmente conseguir fazer algo para ele, né? Porque eu acho que é um crescimento interior muito forte. E sobre as mudanças que Sim. a música proporciona Nossa, na vida da criança, e como? a gente vai conversar já já. Antes eu preciso fazer um rápido intervalo, peço licença, senhora. Ok. E também a você que nos acompanha pela TV Câmara, já reforço o convite também para que você se inscreva em nosso canal do YouTube. Assim você pode conferir outras convidadas que passaram aqui pela Identidade Feminina e também outras produções da nossa emissora. A gente volta já. E já estamos de volta com a Identidade Feminina aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Muito obrigada pela sua companhia aqui no nosso programa. A minha convidada hoje é a professora Cida Abissamra. Ela é professora de música há mais de 50 anos. Sim. E a gente encerrou o primeiro bloco falando a respeito do poder transformador que a música tem. E a senhora observa isso bem de perto. Sim. De qual forma a música colabora para crianças e para adultos? Quando a pessoa ela é consciente da música, a música ela trabalha um todo, tanto na parte emocional, espiritual e física, né? Então ela se torna uma pessoa
mais comunicativa, ela vê que na música, principalmente, né, como ela tem vários gêneros, então ela vai escolher um gênero musical. E em todos, tanto a criança como o adulto, porque eu tenho muitos adultos também voltando. Eu tenho alunos que já se formaram em piano, estão retornando para uma reavaliação das técnicas, né? E isso me dá muito prazer, né? Porque eles começaram a perceber quão é importante na vida você ter um instrumento para tocar, para se deliciar, enfim... Para ser aquele momento de aquele lazer momento na vida. De lazer e também de você poder transportar outros aspectos, como a alegria, a tristeza, tudo isso, inclusive a parte terapêutica, né? A parte terapêutica da música, que já vem desde os egípcios, desde os gregos, né? Que já usavam a música para terapia, né? A gente vê muitos relatos na história. Então, a pessoa vem mais, principalmente os mais velhos, eles têm medo do Alzheimer. Então, eles estão voltando a praticar um instrumento, a maioria. Olha, eu voltei para o piano porque eu não quero ficar com Alzheimer, os adultos. É esse o relato. Porque na ciência eles já está sendo provado que se você tiver uma atividade como a música, ou artesanal, ou a leitura, você impede que essa doença venha cada vez abranger o teu cérebro, né? Cérebro, sim. Então, isso está acontecendo muito. E eu já dei aula também, desculpe, eu dei aula também para criança excepcional. Eu já tive 2 alunas que, naquela época, já se integravam com os normais. Eles não percebiam que ela era só na hora de eles se apresentarem, por exemplo, na flauta era o conjuntinho todo. No piano eu tive uma ocasião, essa aluna, uma delas, que a mãe era soprano no coral do Paulo, né? E um dia eu dei Ave Maria para ela de Gounod, a mãe cantou e a filha tocou. Ela é excepcional, a mãe já faleceu, mas isso aí foi uma comoção geral dentro da plateia. É de fato o poder da música. Ela tem um poder muito forte, seja pessoas normais ou excepcionais, ou que tenham... Ela traz muita valia, né, para a vida. Isso sem contar, no caso das crianças, Sim. Melhora na escola. Sim, a disciplina em especial. A disciplina em especial, melhora na convivência familiar. Na convivência, inclusive faz um crescimento interior onde a criança se revela. Ela começa a se revelar como pessoa. Porque a música traz a boa música, né? A boa música, não. A boa música. E adulto? A senhora falou dos adultos que retornam. Sim. Às aulas. As atividades. Mas e o adulto que não estudou quando criança? Ele pode aprender? Pode. Ele pode iniciar na fase adulta? Eu tenho alunos adultos que nunca estudaram na infância. Mas, por exemplo, tem o sonho de aprender a tocar piano. Aprende. E aprende. Aprende. O único problema é a habilidade, né? A habilidade física, né? As mãos, que demoram um pouquinho mais para engrenar. Para engrenar. Para pegar no tranco. Mas eu tenho uma aluna que está fazendo flauta barroca, ela estuda flauta, é uma senhora de 75 anos. Quando ela aprendeu comigo num curso que eu dei no Serviço Social da Redentora, ela se encantou com a flauta e veio aprender, então ela toca comigo, ela faz duetos de Bach, de Mozart. Então, ela está feliz, não quer se apresentar em lugar nenhum, é para ela. É para ela, uma satisfação pessoal. Sim, e outras no piano, Então, agora, é muito gostoso. Há poucos minutos a senhora citou o coral e mencionou o Paulo. A gente está falando do maestro Paulo de Tarso. Sim. Hoje a senhora trabalha com ele, mas foi professora dele. Sim, ele fez o início na flauta doce. Ele já tocava erudito comigo aos 7 anos de idade. E depois foi para o piano, como o Mauri, irmão dele, e a Simone também. Os 3 foram meus alunos. Os 3. E a senhora percebia que havia ali... Nossa! potencial diferente. Como? Ele fazia 2 aulas semanais ao invés de uma. De 1 hora de aula. De tanto que ele tinha aquela vontade de aprender, ele era insaciável. Inclusive, então, era uma criança que eu não podia dormir na aula. Não podia, porque ele queria mais e mais. Mais e mais. E aos 7 anos ele me espantou de vê-lo
assim, progredir tão rápido, né? Que uma criança, quando ela faz a iniciação na flauta, ela leva mais ou menos 1 ano na parte de alfabetização. O Paulo teve uma alfabetização rápida na flauta, ele fez em 3 meses. Então eu falei, não, aqui ele já está superando um aluno normal, quer dizer, né? Existem várias pessoas, algumas acreditam na questão do talento e do dom. Sim, Outras dom é pessoas importante. falam que não, se Não. todo mundo se dedicar. A senhora acredita? Acredito, que é um algumas dom. pessoas veem. Sim, ele já tem um talento, inclusive alguns pesquisadores acham que é hereditário. É verdade. Alguns eles afirmam que pode ser hereditário. Na família do Paulo, parece-me que do lado da avó paterna tinha já, porque eu visitei um dia a avózinha dele, a dona Adélia, e ela me mostrou que no Líbano a família inteira tocava instrumentos. Entendi. Né? Ela tem uma foto lá e ela era muito amável, gostava de música, muito incentivadora para os netos, né? Então, mas também tem que ter dedicação. Sim. O que não significa, se eu não tiver o dom, não significa que eu não vá conseguir, ou que eu não possa praticar e ser feliz. Sim, sem dúvida. Eu posso, mas também... O contato com a música é muito importante. A gente não pode negar que algumas pessoas têm esse dom. Sim. Aí o crescimento, a gente não pode nem comparar um aluno com o outro, porque cada um se desenvolve a partir do que é. Tem o seu tempo, seu ritmo. Sim, seu ritmo. Então, não há como você falar, não, tem que ser assim. O que importa são as transformações que a música traz para a vida daquela pessoa. Sem dúvida. E hoje a senhora também trabalha crianças, adultos e também trabalha com as pessoas da terceira idade. Sim, também. Por meio do coral da Geripe. Sim. E sobre isso eu quero conversar com a senhora já no terceiro bloco para sabermos a respeito dessas diferenças. Ok. Antes disso, mais um rápido intervalo e o Identidade Feminina volta já. Você já conhece o aplicativo da Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal? O Saque MPF é gratuito e está disponível para os sistemas iOS e Android. Pelo aplicativo, a cidadão pode solicitar informações e fazer denúncias sobre corrupção, atividades ilegais, falta de segurança, saúde ou educação. Tudo em tempo real. O aplicativo foi pensado para aumentar a fiscalização e para promover a inclusão, já que cada vez mais pessoas acessam a internet pelo celular. As denúncias e pedidos de informação também continuam sendo feitas no site cidadão.mpf.mp.br. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. Falei que era rápido e já estamos de volta aqui com a Identidade Feminina. Ao meu lado, a professora Cida Abissamra. Ela é professora de música e está contando um pouco da trajetória, um pouco desses 50 anos dedicados à música aqui em São José do Rio Preto. Já falamos a respeito aí dos seus alunos. Até esqueci de mencionar o Coral das Pequenas Cantoras. Sim. Que a senhora cuida com tanto carinho, junto com o maestro Paulo de Tarso. Sim. São crianças de 7 a 17. Até adolescentes de 17 anos. Nos 7 a 17. Nossa. E na Geripe, de 60 a 90 e tantos. Até 100 anos. O que muda para a senhora? Escolha de repertório ou, de repente, no cuidado? A senhora falou, no início do programa, a senhora falou sobre empatia. Sim. Né? Muito. Como é esse trato com seus alunos? Tanto é diferente, né? Com a criança é aquela vivacidade, é aquele entusiasmo, é aquela vontade de ver coisas novas. Já com as pessoas mais idosas, o que você faz? Um repertório diferente que vai atingir o passado delas, né? Então, quando você começa a fazer um repertório que mexe com a história delas, elas se entusiasmam, levantam as mãozinhas, quer dizer, você não é tão preocupada com a afinação, com o ritmo, sabe? Com esse conteúdo. Aí os critérios técnicos não são o objetivo principal. Outros. Não, de jeito nenhum. Apesar de que ainda eu faço um pouquinho de respiração, mas eles têm muitas dificuldades. Tanto de locomoção, porque muitos estão em cadeiras de rodas, outros estão com Alzheimer já avançado, né? E também tem uma característica terapêutica muito importante. Muito. Até o horário em que as aulas são
oferecidas têm um propósito especial, né? No final da tarde. Finalzinho da tarde, das 5 às 6. Mas eles vão com muito entusiasmo. É muito gostoso você vê-los assim, recordar, sabe? Ai, que gostosa essa música, eu cantava em tal lugar, eu lá em São Paulo, e muitos já participaram. Eu já tenho uma ali que ela foi regente do coral, né? Da Igreja Presbiteriana. Ela me ajuda em tudo e pega a pasta. Você viu lá, né? No dia que você foi, né? É muito interessante. Elas são... Agora, somado a tudo isso, a senhora ainda cuida do coro litúrgico da Redentora. Sim. Isso também deve emocioná-la bastante. Muito, porque aí entra a parte espiritual. Sim, aí a parte espiritual, então você tem o coro dentro da igreja, é mais a liturgia, não é música pela música, né? Então ela é um veículo onde você leva a pessoa à espiritualidade. Então, a liturgia, você tem que acompanhar a liturgia. Você não vai lá para dar um show artístico. Então, o que a gente faz? Eu me entusiasmo muito também, porque a música é um meio de comunicação de você chegar até Deus, né? Então, você não tem só o coro ali. A minha posição ali é levar a Assembleia toda a louvar a Deus. A louvar, a cantar, a participar da celebração eucarística. Então, também é outro aspecto da música. Chegar diretamente no coração então das você vê as pessoas participarem, né? Porque eu tenho a obrigação de levar, porque o coro é apenas um meio do pessoal segui-los, né? Mas não é o coro só que canta. A igreja toda tem que cantar. Tem que se sentir tocada. Ela tem que ser a parte mais importante, a participação da Assembleia. Então, ali nós não estamos fazendo apresentação nenhuma artística. Ali é mais espiritual mesmo. Então, a gente vê pessoas que na fé, né, através da música, porque a música mexe com a alma da pessoa. Então, através das palavras da liturgia, do evangelho que é citado em cada celebração, o que vai acontecer? Você fixa a mensagem daquela celebração. Então, é o outro lado que eu também fico entusiasmadíssima, né? Que eu, desde pequeno, eu toco na igreja, toco nas celebrações, gosto de participar, né? E sobre cada uma dessas vertentes, a senhora sempre fala com muito carinho. É muito gostoso. É muito gostoso. Percebe muito, muito mesmo. Que é, de fato, a sua vocação e sua dedicação. E ainda, além de tudo isso, tem a família. Sim. A senhora se casou, teve uma filha. Sim. Que não seguiu carreira na música. Mas aprendeu. Aprendeu piano, aprendeu um pouquinho de flauta. Ela fez um pouquinho de flauta transversal. Hoje ela já é uma mulher feita, trabalha, está em São Paulo, mas eu fico feliz por ela porque ela tem que seguir a própria vocação, né? Não é porque eu estou na música, ela tem que seguir, mas ela curte, ela sabe escolher as músicas, ela não canta qualquer música, isso é muito importante. A senhora trabalha muito com música erudita. Sim. Especialmente. Muito, eu gosto muito. Mas o que a senhora ouve? Por exemplo, no seu carro, o que é que toca? Ai, você quer saber a verdade mesmo? Eu quero saber a verdade. Olha, quem entra no meu carro tem que escutar Mozart. Tem que escutar Mozart. Eu coloco. Dificilmente, eu gosto da música popular, curto também bossa nova, samba. Mas no meu aconchego, eu gosto mesmo de ouvir os grandes clássicos. Continua tocando? Continuo. Mas eu me dedico mais ao magistério mesmo. Então, métodos, a parte didática, eu começo a trabalhar principalmente com a idade da criança, né? Que hoje a metodologia mudou muito, muito. Então, eu tenho que ver uma didática, uma metodologia que chegue mais próximo daquela criança. Porque hoje as escolas também têm um pouquinho de música, né? Então, mas lá eles não aprendem a ler música, é só musicalização. Então, quando elas chegam para mim, então começa uma alfabetização de leitura, é toda aquela parte de literatura, né, que eu tenho que passar para elas. Então, eu tenho que incentivar muito, porque a criança hoje vai lá no YouTube, vai lá no Google e elas comparam. Recentemente, uma aluna muito espertinha, ela começou a estudar um método chamado Burgmüller, né? E ela escutou o arabesco no próprio teclado. Ela falou, professora, eu achei aquela música. Só que no teclado vinha algumas alterações da parte original. Aí eu já cobrei dela isso daí. Falei, tudo bem, você pode até ouvir, mas você vai aqui na originalidade da peça, porque eu estou te apresentando tal como ela é.
Então, acontece muito isso. Tem muitas referências, né? Hoje, elas acham, né? O Google está aí para isso. Sim, é para isso, mas também não é todas que são... Exatamente, é por isso que a gente precisa ter um bom professor, tem que ter aquela orientação, né? Tem que ter. Um bom mestre. E aí você vai acabando também entrando na mídia, né? Para nos orientar. Tem que se atualizar. Sem dúvida. Tem que acompanhar as tendências. Senão você não consegue dar aula. Você não consegue dar de jeito nenhum. Mas sem deixar de lado a qualidade. Sim, não. Nossa, a qualidade, jamais. A qualidade, agora, para a gente encerrar o programa, uma mensagem para quem nos acompanha. Uma mensagem? Para que a música faça diferença na vida das pessoas, né? Para que a gente, na correria do dia a dia, não deixe a boa música de lado. Pronto, você já encerrou falando, isso, né? É isso daí. Para que a gente isso daí, busque principalmente os grandes clássicos, que não existe igual, viu? Porque toda a estrutura da música, ela já foi provada que ela mexe com todo o nosso sistema neurológico, né? Todas as nossas maneiras de ver a vida, de ver toda essa evolução da história da música, ela começou muito, muito lá nos primórdios, né? Então, faça da música a sua felicidade. Perfeito. E obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Identidade. Thaís. Você é muito simpática, eu gostei muito, viu? Obrigada. Fico muito feliz. Obrigada, bem. Muito obrigada também a você que nos acompanhou pelo canal 4 da NET e 61.4 em TV digital. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar toda a produção da TV Câmara. Até o próximo programa. Tchau!